O ex-companheiro de Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, prestou um novo depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Na especializada, ele disse que estava sendo chantageado há quase um ano. No inquérito que investiga a morte do ator, deve ser concluído nesta sexta-feira. Imagens na tela, rodou. Rodrigo Alvim, professor e ex-companheiro de Bruno Souza Rodrigues, principal suspeito da morte do ator Jeff Machado, chegou na Delegacia de Descoberta de Paradeiros acompanhado dos advogados. Esse foi o segundo depoimento dado ao inquérito que investiga a participação de Bruno no assassinato do ator. O ex-companheiro de Bruno contou que vinha sendo chantageado há quase um ano. Em depoimento à polícia, Rodrigo disse que recebeu ameaças de que iriam publicar na internet fotos íntimas dele. Ele contou que Bruno disse para ele para não se preocupar, que ele iria resolver a questão. Rodrigo relatou à polícia que Bruno aconselhou a efetuar o pagamento para não pagar para ver, se referindo às ameaças feitas contra sua família. Em um dos pedidos, o criminoso exigiu o pagamento de 420 mil e pouco tempo depois, mais de 480 mil reais. Para atender às exigências do criminoso, Rodrigo vendeu a casa em um condomínio em Guaratiba, que havia sido comprado em 2011, através de um financiamento bancário e um carro. Além disso, fez empréstimos e também retirou uma quantia que estava guardada na poupança. Tudo para que as fotos íntimas não fossem divulgadas. Após a conclusão da venda, o dinheiro foi entregue a Bruno Rodrigues, segundo Rodrigo. Na saída da delegacia, o professor não quis falar com a imprensa. Segundo o advogado, o cliente dele foi vítima e disse que tudo vai ficar esclarecido. Ele só veio esclarecer alguns fatos e demonstrar que é só mais uma vítima dentro desse processo. Está tudo esclarecido. E nesse momento ele está muito abalado psicologicamente. Então ele vai se reservar a não se expor mais. O produtor de TV, Bruno Rodrigues, está preso desde o dia 15 de junho, quando foi localizado escondido em um hostel no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito da morte de Jeff Machado. O ator foi morto e estrangulado com um fio telefônico em seu quarto no dia 23 de janeiro deste ano. De acordo com as investigações, Bruno, na companhia do garoto de programa Geander Vinícius da Silva Braga, que está preso, matou o ator, amarrou os pés e as mãos com uma fita adesiva e o colocou em posição fetal em um dos baús usado na decoração da própria casa da vítima. Jeff foi encontrado morto dentro de um baú enterrado a 2 metros de profundidade nos fundos de uma casa na Zona Oeste. Segundo a polícia, o inquérito que investiga a morte do ator será finalizado até sexta-feira. O Rodrigo Alvim foi ouvido como testemunha. Ele disse agora que estava sendo chantageado. Mas por que no período que você foi levado à delegacia para prestar depoimento, porque esse caso eu acompanhei, esmiucei, fui em tudo quanto é lugar e tentei falar com o senhor também a respeito da sua ligação com o Bruno, o senhor disse que o dinheiro que foi passado para ele, que era para ele fugir naquele momento, era um dinheiro que ele tinha direito, porque essa casa, quando foi comprada por vocês dois. E agora diz que estava sendo chantageado. Por que você estava andando no carro do Jeff, depois que o Jeff já estava morto? Você estava andando do carro do Jeff ao lado do Bruno, quando o Bruno foi vender o carro. Eu queria poder entrevistar você. Eu queria poder entrevistar você, para que a gente pudesse conversar. Porque como eu sei muita coisa desse caso, eu acho que eu saberia te fazer as perguntas corretas com relação a este assunto. Ele foi ali à delegacia como testemunha, tá, doutor? Para prestar depoimento. Só que em muitos momentos aparecem ligações dele, que foi um ex-namorado do Bruno, ligações diretas, e parte do dinheiro utilizado, que seria utilizado para a fuga do Bruno, saiu aí dele, que ele, o ex-namorado, que já não teria mais nada com ele, depositou esse dinheiro para que o Bruno pudesse fugir. É uma coxa de retalhos que cada vez que a gente ouve algo, dá nojo, dá nojo. Caio, você melhor do que ninguém conhece esse caso, que você acompanha desde o início. Eu lembro as tuas reportagens bem profundas, sempre esmiuçando tudo. E é claro que essa versão tem que ser analisada nos termos adequados. A Delegacia de Descoberta de Paradeiro fez um excelente trabalho e continua fazendo, e é claro que vai dar a versão à realidade adequada. Eu só quero lembrar o seguinte, eu falei em vários ao vivos com a Isabelle,
que alguém também teria sido assassinado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que teria uma ligação com o Bruno. Isso não foi apurado, ninguém trouxe à tona. Isso tinha que ser investigado. Sabe por quê, doutor? O número de casos de mortes que podem estar ligadas ao Bruno por esse ato doentio, não, ato criminoso montado por ele, pode ser ainda muito maior e com muito mais vítimas. Sim, é por isso que a Delegacia de Descoberta de Paradeiro vai encerrar exatamente essa situação em relação a essa vítima conhecida, mas nunca fecha o leque para novas apurações, nunca. E a polícia é assim, tem que sempre estar girando, tem que sempre estar investigando e nunca descartando nada.